Sejam bem-vindos ao curso da FB Envelopamento, o curso mais completo na linha de decoração que você vai encontrar. Vamos começar com quem? Com as geladeiras. Essa geladeira aqui eu escolhi ela a dedo para mostrar para vocês todos os detalhes que você pode encontrar nas geladeiras. Que seria o quê? Essa geladeira ela tem uma porta curvada que é muito difícil de se fazer. Ela tem vários pontos de ferrugem na frente como nas laterais. Ela tem os detalhes plásticos dela, aqui está quebrado, aqui está quebrado. Então se você estiver focado em se tornar um envelopador profissional e qualificado no mercado, vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, nós temos que retirar esse ferrugem daqui. Com uma espátula de ferro nós vamos raspar toda essa casca que está soltando aqui. Então o processo é esse daqui. Raspando, vamos raspar todo esse ferrugem que está aqui nessa geladeira. Então nós vamos fazer isso na porta inteira, inclusive aqui em cima também tem pontos de ferrugem. Muito importante, se você tiver um line que vai sobrar do próprio envelopamento da geladeira, você forra o chão do cliente, porque esse ferrugem ele vai fazer um pouco de sujeira. Então você tem uma proteção aqui. Essa sujeira vai cair no line, depois dobrou, jogou fora, não vai precisar ficar limpando, passando pano na casa do cliente. Com a espátula, já descascamos todas as laterais. Então qual que é o processo agora? Raspamos, agora a gente vai fazer a parte de lixa. Nós vamos lixar todos esses detalhes para tirar essa parte do ferrugem. Então a primeira etapa que nós precisávamos fazer o quê? Retirar a casca que estava por cima do ferrugem. Já está pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos lixar aonde está o ferrugem. Eu costumo usar lixa de madeira ou lixa de massa plástica, a seco. Mas você pode usar a lixa que você se sentir mais à vontade. Vou começar com uma lixa mais grossa e depois vou usando uma lixa mais fina até chegar no acabamento que eu quero. E aqui nós temos dois processos. Nós podemos usar na mão, tá? Fazer o lixamento na mão. Se você se sentir mais confortável, pode usar um taquinho. Ou até mesmo uma lixadeira, se for o caso. Finalizamos aqui agora a segunda parte, que era fazer o quê? Lixar toda aquela parte onde a gente raspou. Lembrando, pessoal, sempre bom o uso de uma máscara, porque faz muita poeira e esse pó do ferrugem não é tão legal de você ficar inalando, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Já raspamos, já lixamos e agora a gente vai fazer a limpeza para poder preparar essa superfície para fazer o envelopamento. Então vamos para a terceira parte, que é fazer o que agora? Nós vamos limpar toda essa área que nós lixamos. Eu costumo usar uma luva porque eu uso um produtinho um pouquinho mais forte e costumo usar uma máscara também. Então vou fazer esse procedimento e para a gente poder fazer então o envelopamento. Então vamos lá, pessoal, no passo a passo. Primeiro passo, descascamos. Segundo passo, lixamos. Terceiro passo, fizemos a limpeza. Essa geladeira, foi como eu falei para vocês, foi escolhida a dedo. Então aqui tem muitos detalhes que vocês podem encontrar num trabalho que você for fazer na casa do seu cliente. Vai acontecer isso em todos os casos? Não, muito raro. Mas aqui a gente já usou o extremo para você saber o passo a passo, como resolver, tá? Essa geladeira, então nós lixamos ela. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma lixinha bem fininha nela inteira para tirar qualquer detalhe. Quando eu passo a mão aqui, eu sinto que tem alguns carocinhos aqui. Então, às vezes, para os olhos do cliente, isso é imperceptível. Mas para a nossa visão, acaba incomodando esses detalhes. Então eu vou passar uma lixinha bem fininha, tá? Não é necessário o uso de máscara, porque não vai fazer poeira. Então eu vou passar uma lixa bem fininha nela inteira para depois fazer o envelopamento. Então finalizamos aqui a parte da limpeza. Dei uma quebrada de lixa nessa geladeira inteira. Não é necessário fazer isso em todas as geladeiras. Esse é um caso extremo, tá? E aqui eu quero mostrar um detalhe para vocês. Toda a sujeira que foi feita para fazer esse trabalho até agora. Então vou mostrar para vocês um jeito bem prático de se fazer um saco de lixo
o próprio line do material que vai ser usado para fazer o envelopamento dessa geladeira. Então vamos lá, para a dica do saco de lixo, o próprio line do material, independente do tamanho, tá? Esse tamanho aqui vai ficar um saco de lixo de um tamanho legal. Dobrei sempre com a parte lisa para dentro, que essa parte o material não cola, tá? Então você vai dobrar ele, é bem simples, dobrou, veio com uma fita crepe, o próprio material de envelopamento, as próprias sobras também, vem colando, nesse caso aqui eu venho fazendo um X, tá? Fiz uma lateral, vou fazer a parte do fundo. É como se fosse um envelope, tá? Você vai fazer um envelope. Vou passar na fita aqui, fita crepe ou o próprio envelopamento, o que você achar que for mais prático. Eu acho mais prático fazer com a fita crepe. Eu uso essa fita crepe da linha automotiva porque a cola dela é mais forte. Prontinho, está feito o seu saco de lixo. E aqui você vai guardar toda essa sujeira e todo o restante do material que você vai usar aqui na geladeira, você pode jogar aqui que não vai grudar nessa superfície e fica show de bola. Então vamos lá para a parte da massa plástica. Em qual momento eu uso a massa plástica na geladeira? Para tirar amassados e para tirar o relevo que ficou entre a parte que eu lixei e a parte que não foi lixada, tá? Lembrando, pessoal, que todos os amassados eu marco com uma canetinha. Por quê? Quando eu estiver trabalhando com a massa, ela tem um tempo de secagem. Então eu já marco para quê? Eu já faço a massa e já venho passando para não ficar nenhum detalhe aí despercebido. Lembrando também que a geladeira em nenhum momento foi desligada, tá? Ela ficou ligada o tempo todo, então eu posso trabalhar com a geladeira ligada e eu não preciso esvaziar a geladeira, tá? Já estou preparando aqui a minha massa plástica, tá? Estou preparando uma quantidade que eu acho que vai ser necessário aqui para poder fazer esse trabalho. Então eu faço o quê? Vou vir com uma espátula, sempre faço numa folha, claro que eu não vou fazer no chão, tá? Então sempre no line. Então venho aqui com a espátula e vou só fazendo esse acabamento. É um acabamento bem fino, tá? Eu não preciso carregar muito de massa, porque senão depois para eu tirar essa massa daqui vai ficar muito inviável. Então eu vou só passando, só para dar esse acabamento. Então é isso, pessoal, já está pronto, já passei a massa, tá? Ela já está no ponto de ser lixada. O processo de lixar a massa é o mesmo de lixar o ferrugem. Lixa de massa, tá? Da mais grossa para mais fina. Mais grossa vamos tirar o excesso e a mais fina a gente vai fazer todo o acabamento. Geladeira praticamente pronta para se fazer o envelopamento. Tudo que nós precisávamos fazer, já fizemos. O que falta agora? Tirar os puxadores. Como que eu tiro esse puxador? Uma chave de fenda bem fininha e uma espátula. Vou pôr bem no cantinho aqui para não machucar. Puxei, destacou com a espátula, eu venho destacando a peça inteira. Tem um parafusinho, soltei o parafuso, tirei o puxador. O de baixo a mesma coisa. Pessoal, já finalizamos aqui a nossa preparação, agora é hora de instalar o material. Então vamos lá, aqui na parte da instalação, tá? O material já está cortado, sempre deixo uma sobra para frente, uma sobra para trás. Já puxei o material, vou marcar aqui o line, para eu poder iniciar o meu trabalho, tá? Puxei aqui o meu material, já vou colar ele de uma forma que ele fique reta. Para quê? Para ele facilitar a descida do material até lá embaixo. Com o apoio dos ímãs, tem esse imã que você apoia ele na geladeira, para quê? Para ajudar a segurar o material. Material posicionado, tirei os ímãs, vou começar a minha instalação. Então aqui, eu vou puxar o meu line. Olha ele de novo, se ele escapar pode voltar de novo, não tem problema algum. Colei lá o line de novo. Vou puxando ele. Vou esticar ele aqui na peça e vou começar a fazer minha instalação. Sempre com a espátula para as laterais. Vou tirar o ar para a lateral. Tem problema de riscar aqui? Não, porque esse material ele tem uma película de proteção. Todo material de brilho, de alto brilho, vem com uma película de proteção. Então posso fazer a instalação sem problema e depois eu vou tirar a película e ele vai estar perfeito. Material já esticado aqui, tá?
na parte reta, agora eu vou fazer a parte curva. Coloco uma luva, porque a luva ela me ajuda a pressionar e a esticar esse material. Então eu vou esticar esse material, virar, vou pressionar ele aqui para ele poder fazer todo o molde e o acabamento da lateral inteira. Para essa lateral da geladeira, geralmente eu tiro a porta fora. Para retirar a porta, parafusos em cima, puxa essa parte para cima. Parafusos do meio, retirou, tira a porta para cima. Dá para fazer com a porta no local? Dá para fazer com a porta no local. Só toma cuidado com o acabamento, tá? Fizemos já as laterais, já fizemos o teto, tá? Agora a gente vai refilar esse material. Quando eu fiz a lateral, eu deixei mais ou menos 2 centímetros para cima da lateral, tá? Isso tanto na parte de cima como na parte de baixo. Eu também virei o material para baixo da geladeira. Aqui eu vou fazer o refino. Então o que eu faço? Vou deixar o material, fiz a parte do teto, vou deixar uma sobra e aqui eu vou refilar esse material. Então eu vou vir com o estilete aqui, vou posicionar o estilete e daqui eu vou levar o estilete nesse mais ou menos no ângulo de 90 graus do fim da geladeira até lá na frente em um corte único. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o que? Viramos o material, tá? Aqui tem um limite da geladeira, então aqui que a gente vem com a espátula, a gente vai marcar, tá? Vai colocar uma certa pressão aqui na espátula para poder marcar esse material, tá? Marcamos o material. Aqui vai ser feito o que? O corte para poder fazer o acabamento. Então a gente vai cortar aqui e vai cortar daqui até lá embaixo as duas laterais fazendo todo o acabamento. Então já finalizamos toda a caixa da geladeira, tá? Então toda a caixa já está envelopada. Laterais, teto e acabamentos. Teto e laterais, nós vamos trazer o material até o limite e fazer o refile aqui, tá? Acabamento, acabamento, lá embaixo o acabamento, tudo prontinho. E embaixo, na parte de baixo, que nós fazemos? Nós viramos o material. Então a gente deixa uma sobrinha de uns 2 centímetros. E na parte aqui de baixo nós vamos fazer o que? Virar o material para dentro, depois vamos vir com o soprador térmico, esquentar bastante para ele moldar e fazer uma proteção aqui também na parte de baixo, tá? E na parte de trás a mesma coisa, nós vamos virar o material e fazer o acabamento na parte de trás também. Com as laterais e o teto pronto, nós vamos para as portas, tá? Que cores nós escolhemos para fazer essa geladeira? Estamos fazendo as laterais no black piano, teto preto fosco, os detalhes em plástico nós vamos fazer pintados de preto fosco e as portas nós vamos fazer desse material turquesa alto brilho. Então eu vou mostrar para vocês agora o posicionamento desse material para se poder fazer uma porta com esse tipo de detalhe. O que nós vamos fazer na porta? Já cortei o material, sempre deixo uma sobra para cima, para baixo e para as laterais. E as portas nós vamos começar da direita para a esquerda, para a gente poder fazer esse detalhe com perfeição, tá? Então já tirei o line aqui atrás, vou fazer minha marcação e já vou iniciar ele aqui com ele bem retinho, tá? Quanto mais retinho eu deixar no início, para mim vai ser muito melhor levar esse material até o final. Uso do soprador, tá? Geralmente nessas curvas a gente precisa fazer a utilização do soprador. Então eu vou segurar o material aqui, eu vou esquentar ele, tá? Não vou esticar, só vou esquentar ele. Ele esquentou, então eu vou pegar e vou vir fazer a curva. Finalizamos aqui essa parte da instalação, tá? Sempre da direita para a esquerda. Nessa parte onde fica o vinco, sempre é bom vir com uma espátula e fazer esse tipo de pressão para o material ficar bem justinho lá. No caso também, vim com uma espátula menor e com ele empurrando o material bem lá no fundo, para ele ficar bem pressionado. Terminou essa parte, a gente vai fazer o refile do material, que seria esse movimento aqui. Então finalizei aqui o corte, agora eu vou tirar o excesso do material, tá? Vou tirar esse excesso, já até lá o final. E depois aqui, você vem com a espátula, essa espátula menorzinha, e dá mais um acabamento aqui, finalizando esse detalhe.
finalizamos todo o trabalho de envelopamento dessa geladeira. Já fizemos as laterais, teto, as portas. E agora, o que falta? Fazer a pintura dos detalhes. Esse detalhe pode ser envelopado? Também pode ser envelopado. Mas eu prefiro fazer ele pintado porque o acabamento fica 100%. Qual material que eu uso para fazer a pintura desse detalhe? Seladora para plástico, a cor que eu vou usar e o verniz para proteger a pintura que eu vou fazer. Então aqui eu já fiz a proteção da parte interna, tá? A parte interna, quando a porta estiver fechada já vai estar protegido. Então agora fizemos a proteção da parte externa para poder começar a fazer a pintura dos detalhes. E mais um detalhe que nós queremos reforçar para vocês seria da parte da proteção para poder fazer a pintura dos detalhes. Pessoal, lembrando, detalhes plásticos você pode fazer pintado ou pode fazer envelopado. O processo do envelopamento é igual nós estamos mostrando aí no curso, tá? Estica o material, soprador, vai fazendo, vai moldando e você vai poder fazer a parte envelopada. Nós fazemos pintado porque nós gostamos do acabamento da pintura nesses detalhes plásticos, nós achamos que fica melhor. Aqui, quando nós vamos fazer a pintura, fizemos primeiro o envelopamento da geladeira, aí nós vamos proteger esse envelopamento para pintar os detalhes. Com a fita crepe, bem justinho da parte onde você vai fazer o envelopamento, mais ou menos 1 milímetro, você vai colar a fita crepe, tá? Então você vai fazer isso na peça inteira, tá? Eu vou cortar aqui, mas ela vai ficar mais ou menos nessa distância. E aqui você vai forrar, igual tem no vídeo aí, você vai forrar, vai proteger toda a parte onde você já envelopou para a tinta do spray não pegar no envelopamento. Mas a distância que você deixa da peça de metal para a peça de plástico é praticamente 1 milímetro, ok? Então agora vamos fazer a pintura. Primeiro passo, seladora para plástico e uma máscara para a nossa proteção. Finalizamos aqui a parte da pintura, então agora aqui vamos retirar toda essa proteção para vocês verem o resultado final. Só lembrando, parte de pintura, 3 processos: seladora para plástico, tinta e verniz. Seladora para plástico, 2 demãos, tinta, 3 demãos, verniz, 2 demãos. Então vamos lá, pessoal, reforçando aqui, tá? Mais os detalhes aqui de instalação que nós estamos fazendo. Quando nós vamos fazer essa parte de instalação do material na geladeira, tá? Nós já fizemos a geladeira, agora nós vamos reforçar essa parte da instalação. Então o imã, sempre importante, tá? Para ajudar você aí a segurar esse material. Então posicionamos aqui o material, tá? Tendo sobra para as laterais, para cima e para baixo. Vamos retirar o line. Aí eu vou fazer o que? Eu vou dobrar o line, tá? Eu não vou dobrar o material. Vou dobrar aqui o line. Se eu dobrar o material, o que vai acontecer? Ele vai marcar esse material. Então dobrei o line e vou esticar o material. Quanto mais reto eu deixar aqui no início, tá? Mais fácil vai ser para eu fazer essa instalação. Então eu passei o dedo aqui para ver aqui esse material. Agora eu vou vir com a espátula. Sempre lembrando, pessoal, ó, levando até o limite lá, tá? Embaixo a mesma coisa, levando até o limite. Sempre instalação para cima e para baixo, sempre levando o material para as laterais. Estiquei, travei esse material. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou retirar o ímã. Aí agora eu venho retirando o line, venho puxando esse line, tá? Não vou retirar ele todo, tiro uma parte. Tá vendo como o material tá esticadinho aqui? Aqui é só eu vir fazendo a minha espatulagem. Até o limite em cima, até o limite embaixo. E aqui vai ficar muito mais prático para eu poder fazer a instalação desse material. Depois que eu levar o material até o final, aí eu vou fazer o refile, tá? Desse detalhe. Vou refilar aqui com estilete, vou fazer o refile. E aí sim vou fazer a pintura dos detalhes. Isso serve para a parte de cima
Deixa eu travar aqui só para segurar aqui o material. Isso serve para a parte de cima, tanto para a parte de baixo também. Aqui vai ficar o quê? Um pouco mais complicado você dar esse início porque a porta é maior, mas é muito mais prático você iniciar para depois você trazer esse material. Você pode iniciar por aqui ou você pode iniciar por aqui também, de cima para baixo, sem problema algum. Aqui são só formas de você fazer a instalação, tá? Então você pode iniciar da direita para a esquerda ou de cima para baixo, beleza? Pessoal, finalizamos aqui o envelopamento dessa geladeira que estava no nível hard, que escolhemos a dedo para mostrar para vocês todos os detalhes e todos os problemas que você pode encontrar aí nos envelopamentos em geladeira. Ferrugem, amassado, pintura de detalhes. Então aqui a nossa intenção é o que? É encurtar esse caminho que você vai encontrar pela frente, para você saber o caminho certo que você precisa tomar para resolver o problema. Então aqui, por que nós usamos 3 cores nessa geladeira? Exatamente para você ver todos os detalhes e acompanhar todos os detalhes e saber que dá para fazer um serviço perfeito se você estiver focado no seu objetivo.